Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre liderança. O que um líder não deve fazer? Lembrando que liderança é uma posição de destaque numa sociedade ou grupo. Liderança não se impõe, liderança se conquista. E um bom líder consegue que seus auxiliares executem suas tarefas sem precisar mandar. Lembrando também que todo líder precisa de um mestre, um discipulador, para juntamente com o Espírito Santo cobrar do discípulo o crescimento do caráter. Trazer e ajudar no processo de crescimento. O caminho para o caráter de Cristo é o caminho da cruz. A operação da cruz em nós, nos transformando e nos ensinando a vida de Jesus. O alicerce mais profundo do ministério de um líder é um caráter segundo o coração de Deus. Então vamos ver o que um líder não deve fazer. Primeiro, um líder não deve tomar decisões que afetem a igreja e a obra do Senhor de maneira isolada, sem a prévia consulta aos seus cooperados ou seus cooperadores. Vale ressaltar que a última palavra será sempre a do líder. O líder não deve forçar seus cooperadores a aceitar suas decisões sem antes ouvir a opinião dos mesmos, nada de imposição. O líder não deve repreender ou chamar a atenção dos seus cooperadores publicamente. Faça-o, porém, se possível, individualmente. Se a pessoa insistir no erro, chame a sua atenção na presença de mais 2 ou 3. Caso ainda assim não tenha sucesso, aí leve o caso diante da igreja para exemplo dos demais. Está lá em Mateus 18, do 15 ao 22. O líder não deve falar mal, nem aceitar que qualquer membro fale mal de um colega de ministério na sua presença. O líder não deve julgar ninguém antecipadamente, procurando primeiro se cientificar do que está acontecendo, ouvindo sempre as duas partes para demonstrar imparcialidade. O líder não deve se sentir diminuído por talvez não possuir um alto padrão de escolaridade. O que dignifica um líder é o seu currículo pastoral, sua vida no altar do Senhor e fora dele, seu caráter, sua personalidade e boa informação das coisas que estão acontecendo ao mundo e à sua volta. O líder não deve ser exibicionista, pois o altar da igreja não é lugar de espetáculo, e sim de glória, louvor e honra a Deus. O líder não deve usar o altar da igreja para atacar seus colegas ou auxiliares, ou se defender de ataques diante da igreja. O líder não deve convidar membros de outras igrejas a vir fazer parte do seu ministério, lembrando sempre que estamos nesta terra para ganhar almas para o reino de Deus, e não para criar divisões entre ministérios. O líder não deve prometer e nem afirmar que fará alguma coisa para em seguida deixar de realizar o prometido. Prometer e não cumprir seria melhor ficar calado, evitando assim cair no conceito das outras pessoas, evitar o ridículo e o descrédito. Lembrando, como diz as Escrituras, que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. A nossa palavra é um documento de muito valor, ainda que as pessoas não achem, a palavra do homem e da mulher de Deus tem muito valor e muito peso. O líder não deve fazer acepção de pessoas na igreja ou em qualquer outro lugar por causa de nível social, valor do dízimo, da oferta, da primícia ou posição eclesiástica. Lembrando sempre que diante do Senhor somos todos iguais. O Senhor nos vê de forma horizontal, o homem vê de forma vertical, porque o homem é ambicioso, ganancioso. O Senhor vê de forma horizontal, então ele não faz acepção de pessoas. E concluindo a nossa mensagem de hoje, a prosperidade e sucesso de um líder cristão, é lógico, depende não apenas de sua integridade espiritual, mas sim da capacidade de como ele desempenha o ministério que o Senhor lhe confiou, e também de maneira como ele se apresenta diante dos membros da sua igreja e pela sua vida fora da igreja. Está lá em Tito, capítulo 1, versos 5 ao 16. Então essa mensagem que eu queria deixar para você hoje, nós já falamos uma parte anterior, alguns dias atrás, o que um líder deveria fazer, e agora estamos completando dizendo o que um líder não deve fazer. Eu quero deixar essa mensagem para você que você coloque isso na tábua do teu coração, isso entre na tua mente, e você, a hora que estiver liderando alguém, você bote isso em prática na tua vida para você entender o que você deve e o que não deve fazer. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.